Esse é o primeiro vídeo da série que vai falar sobre árvores de decisão. Imagina que nós temos um dataset que só tem atributos categóricos. Aqui um exemplo, o Car Evaluation do o CI. Ele tem as classes, né? Então os targets são discretos e os atributos também são discretos nesse caso. Até agora a gente só tinha visto atributos contínuos. Como a gente pode lidar? A gente pode tratar os atributos, fazer um pré-processamento, ou a gente pode usar uma árvore de decisão. Como que seria essa árvore de decisão? O exemplo intuitivo que a gente vai fazer vai usar uma árvore binária e vai, por exemplo, escolher a característica line, e se for igual a um valor, no caso var, ele passa para a próxima característica e escolhe outro valor para então chegar no nó. Aqui é só um exemplo, a gente pode ter essa árvore com vários nós e os nós folha é que vão dar o resultado como classificador. Para isso então, vamos fazer aqui um Jupyter Notebook. Então, primeira coisa, vamos baixar o arquivo lá do site UCI. Então, a gente vai baixar via código, né? Import url lib.request. E aqui a gente vai colocar o URL. A URL eu já tenho aqui para a gente copiar. Você pode achar essa URL aqui no site do CI, Data Folder, e a gente pega aqui, ó, a parte dos dados. Né? Só copiar esse link e coloquei aqui não, colocar o link aqui, URL lib, a gente chama .request URL retrieve, a gente chama URL e coloca o nome que a gente quer o arquivo. Eu vou chamar car.data mesmo. Vamos ver se baixa. Ok, aparentemente baixou. Então agora vamos carregar esse dataset. Vamos carregar ele como NumPy. Né? Então, import NumPy as NP. E aqui a gente vai colocar nossos dados, carregando isso, lendo já com o NumPy. Load txt car.data. E o tipo, tudo é string. The type igual string e o delimitador vírgula. Eu já olhei essa base, eu sei que é vírgula, então x y data. Aqui a gente tem uma informação também, né, que o último atributo é a classe e os anteriores são os dados. Então a gente coloca aqui data, todas as colunas e todas as linhas, todas as colunas, exceto a última. E para o target, as nossas classes, a gente coloca todas as linhas e somente a última coluna. Aqui a gente pode verificar o formato, shape e y.shape. Temos aqui carregados os nossos dados. Aqui a gente já tem a informação de como quais são os atributos dele, as classes, os atributos, mas vamos dar uma verificada aqui no código também. O código sempre diz a verdade. Então a gente coloca aqui for e range x.shape 1. A gente vai ler os valores
Esses valores, a gente só quer os valores não repetidos, já que a gente sabe que são atributos, a gente vai colocar o x maiúsculo, da coluna I. Então, coluna a coluna, a gente vai pegar os valores e vai imprimir esses valores. Vamos ver. Aqui faltou in range. Ok, aqui estão todos os atributos. A gente pode também verificar aqui quantas combinações tem. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, combinações. Combinações recebendo 1. E aqui, cada vez que a gente carregar uma linha, a gente coloca aqui, combinações vezes igual o tamanho de valores, a quantidade de valores que tem aí, ele vai multiplicar, e aqui no final a gente imprime a quantidade de combinações desses atributos que a gente pode ter. A gente vê que dá 1728, exatamente a quantidade de amostras que a gente tem. Então aqui a gente já tem uma ideia dos valores dos atributos, das características e a quantidade de exemplos que a gente tem. Agora, como a gente poderia resolver? A primeira coisa que a gente poderia testar é o algoritmo 0R. O 0R, ele pega os valores mais frequentes de uma classe e sempre diz que é aquele. Então, se o nosso algoritmo for pior que o 0R, a gente pode descartar, porque esse 0R é o algoritmo mais ingênuo que a gente pode pensar. Então, vamos colocar aqui, escrever class 0R. E essa classe vai fazer o fit da seguinte forma: def fit, e a gente coloca aqui self x e y, como sempre, e self resposta, é a resposta que ele vai dar, a gente vai trazer o mais frequente. O mais frequente do y, sempre isso. Então, aqui do mais frequente do y, a gente vai ter que definir uma função mais frequente. Mais frequente, ele vai receber um y e ele vai contar os elementos e o mais comum deles. A gente pode fazer isso utilizando o counter da collections. Então, a gente pode colocar aqui, ó, from collections import counter. E aqui a gente coloca aqui return no counter, que ele vai contar o y. Vamos colocar flat aqui, ponto most common, o primeiro mais comum. Ele vai retornar aqui alguns, vamos ver o que ele retorna, vamos só comentar isso aqui, ver o que ele retorna. Vamos chamar aqui mais frequente com y e ver o que ele retorna. Olha só, ele retornou aqui um array. Se a gente não colocasse o mais frequente, colocasse aqui 3, os 3 mais frequentes, a gente só quer o primeiro. E desse array, a gente quer o primeiro elemento, e desse primeiro elemento, a gente quer a string do mais frequente. A gente coloca aqui. Então é isso aqui que a gente quer. A gente pode tirar isso aqui e continuar o desenvolvimento da nossa classe 0R. Coloca aqui o mais frequente. Esse aqui é o fit. Agora a gente precisa fazer o predict. Predict self x. O que o predict vai responder? O y, ele vai colocar um numpy array vazio, empty. Qual é o formato dele? A gente vai colocar o x.shape
0, então eu quero a mesma quantidade de elementos e ele vai ser unidimensional, só uma vírgula aqui daria, ou não preciso nem colocar a vírgula, só coloco um número, também dá certo. The type, aqui a gente vai colocar o tipo dele, que é uma string, vamos colocar o Unicode, o Y, a gente vai preencher todos os valores dele com o self.resposta e vai retornar o Y. Esse daqui é o nosso 0R. A gente não importou o NumPy, tem que importar o NumPy aqui. Import NumPy as NP. A gente já tinha importado lá em cima, vamos importar aqui de novo. E a gente poderia ver qual é a acurácia desse modelo aqui. Então, from scalane.metrics, a gente vai importar accuracy score. Ok, vamos fazer o nosso modelo 0R, nosso modelo. A gente vai treinar o nosso modelo com X e Y e a gente vai predizer alguma coisa com o nosso modelo aqui, modelo.predict com X. De novo, vamos fazer ressubstituição, a gente já viu que não deve se fazer, mas vamos fazer isso aqui só para motivo de teste do funcionamento, se não tem nenhum erro de compilação aqui. E depois a gente vai imprimir o accuracy score com Y e YPrед. O Y, né? YPred. Vamos ver se está tudo certo. Ele deu uma acurácia de 70%. Vamos ver o que ele acerta, o que ele erra. A gente coloca aqui YPred igual a Y. A gente vai ver todos que são iguais, são diferentes. Ok, está aqui um conjunto, alguns iguais, alguns diferentes. Vamos seguir adiante com essa ideia. Para a gente conseguir resolver a árvore, a gente pode seguir dessa ideia inicial usando o mais frequente. Só que a gente pode usar o mais frequente de acordo com a característica que o X tem. Por quê? O 0R ele nem olha para o X em momento algum. Ele só olha para o X aqui no predict para saber o tamanho, quantas amostras que ele tem que responder, mas ele não tem nenhuma análise. Vamos fazer uma análise desse mesmo problema aqui, igualzinho. A gente vai colocar, copiar ele aqui, e agora a gente vai fazer uma árvore, ao invés de ser o 0R, árvore. E essa árvore nossa, a gente vai colocar algumas coisas para trabalhar com os elementos que tem no X. Só que para isso a gente vai ter que saber, a gente vai ter que escolher de alguma forma esses atributos. A forma que a gente vai escolher, que a gente vai usar, vai ser a impureza. A gente vai escolher a característica, o conjunto que tem a menor impureza, ou a combinação aqui de característica e valor, que consegue trazer a maior quantidade de elementos iguais num grupo, e a gente vai colocar isso como um nó. Existem várias medidas dessa impureza. A entropia é uma delas, a gente vai usar a DIN, mas vamos chamar aqui de impureza mesmo. Vamos chamar aqui, def impureza. E a gente vai calcular a impureza do Y. Então a gente vai ter aqui os labels, que a gente vai fazer só para ficar sempre igual, o conjunto de todos os Y. Então a gente vai fazer uma lista dos labels únicos
Vamos sorteá-los, vamos ordená-los. A gente ordenando assim, a gente tem uma garantia que essa lista label sempre vai estar na mesma sequência. O set ele não garante a ordem, então por isso a gente está colocando dentro de uma lista. E agora a gente vai colocar a probabilidade de cada característica, de cada label desse daí, né, cada label, dele está mais puro do que os demais. Vamos calcular essa probabilidade aqui. Então a gente faz o seguinte: roda o i e o k em enumerate todos os labels. A gente vai passar por todos os labels. Qual vai ser a probabilidade de um label ocorrer? A probabilidade, deixa eu zerar aqui, ó. Probabilidade. Eu vou colocar aqui np.zeros com o tamanho de labels e nada aqui. E aqui as probabilidades, vou colocar aqui, probabilidades. Probabilidade I vai ser igual à soma do y que foi igual ao k. Y é igual a k vai retornar true e falso, um vetor de true e falso. True ele é equivalente a 1, falso equivalente a 0. Se eu somar tudo, eu vou saber quantos foram iguais, e eu vou dividir pelo tamanho do y, que aí eu sei a proporção de cada um deles. Sei a proporção de cada um desses labels para um determinado i. E o resultado vai ser igual a 1 menos a soma das probabilidades. 1 menos a soma das probabilidades sempre vai dar 0. Né? Porque somando as probabilidades eu vou ter o valor 1 menos 1. Então a Gini, né? Vamos colocar aqui um nome dele, Gini Impurity, né? Ela eleva ao quadrado. Então, o valor 0 significa que alguém aqui teve a soma igual aos valores, vai dar o valor 1 ao quadrado, ele vai dar 1 também, dá 0, o resultado 0 significa que é totalmente puro. O resultado, qualquer resultado acima de 0, ele indica um grau de impureza. Então vamos colocar aqui, ó, return result. Vamos testar isso aqui como é que fica. Vamos colocar um ytemp recebendo uma cópia do y aqui, valor igual impureza, um ytemp para a gente verificar isso, valor. Aqui a gente tem a impureza do nosso y, como ele está. A gente vai procurar a menor impureza relacionada com cada característica. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter um valor para a característica e a gente vai verificar o valor daquela característica, quanto fica impuro. Só que a impureza total relacionada com a característica, ela usa tanto a característica quanto a impureza dos valores iguais quanto os diferentes. Vamos ver como isso fica. Ó, def impureza valor. Aqui a gente vai usar uma característica já pronta, então um vetor está em minúsculo x, o y e o valor. Aqui a gente vai colocar quais são iguais, coloca x igual a valor, e aqui x igual a valor. Então são os valores de x igual ao valor que a gente está dando como referência para a característica que x está representando. E aqui, impurezas
impureza iguais. Iguais. Aqui o valor das impurezas dos iguais é impureza, é o nome da função que a gente fez ali em cima, que vai receber o y só dos que são iguais. Então, daquele y dos valores que são iguais em x, qual é a impureza que ele tem? E aqui a gente pode colocar a proporção, né, dos iguais. Iguais. Quantos valores iguais a gente tem? A gente pode colocar aqui a soma dos iguais, já que são valores true e false, dividido pelo len do y, o len dos iguais, tanto faz. Agora a gente vai fazer a impureza dos diferentes. Qual é a impureza dos diferentes? A gente vai medir a impureza do y para todos não iguais. E a gente pega essa proporção, é a mesma coisa aqui, só que aqui a gente coloca os não iguais. A gente poderia ter colocado o valor 1 menos o iguais, também daria certo. Então, vamos colocar aqui o nome completo, prop iguais, para seguir o padrão, e aqui prop diferentes. A impureza total vai ser a média ponderada, na verdade não é a média ponderada, é a soma ponderada dessas impurezas, tanto dos iguais quanto dos diferentes. Então, impureza total vai ser o próprio dos iguais vezes a impureza dos iguais, mais a proporção dos diferentes vezes a impureza dos diferentes. Esse aqui. E agora a gente retorna a impureza total. Vamos ver se está tudo certo aqui, ó. Impureza valor. Impureza valor. A gente vai escolher uma característica, vamos escolher a característica 0. Então pega todos os elementos da característica 0, 0, passa o nosso y e a gente vai escolher o valor var. A gente já viu aqui em cima que tem valor, vamos pegar o primeiro valor aqui como exemplo da característica 0. Então, para esse valor var, qual é a impureza dele? Vamos ver qual é o erro que a gente fez aqui. É claro, a gente colocou aqui, ó, como se fosse um vetor, erro de digitação aqui. Ok, vamos ver se está tudo certo. Ele pegou o valor do var aqui e mostrou esse valor que a gente ainda não sabe o que ele significa, mas ok, a gente já verificou. Isso daí foi o que a gente fez para calcular a impureza de um valor determinado. Agora a gente precisa calcular a impureza mínima. Então a gente vai fazer todas as combinações de todas as características com todos os valores e escolher a impureza mínima que a gente conseguir encontrar. Essa impureza mínima, a gente tem que saber qual é a característica e qual o valor também que retorna essa impureza mínima. Vamos fazer, então, uma função def impureza mínima. Para a gente encontrar a impureza mínima, a gente pode tentar isso na força bruta, ou a gente pode tentar uma heurística. Como a gente tem poucos exemplos aqui, a gente pode tentar isso na força bruta inicialmente. Então, impurezas vai receber o vetor, características, outra lista, e a gente vai percorrer
o shape 1, todas as características a gente vai percorrer. Dessas características agora a gente vai colocar os valores em ordem. Então a gente coloca sorted, list, set, x, todas as colunas para a característica e fechou. E agora a gente vai passar por todos esses valores e calcular o valor da impureza para aquela característica e aquele valor. Então, características, valores, característica, vamos chamar aqui de características valores, característica valores, porque não são as características que a gente está guardando, a gente está guardando os valores. Então, aqui a gente vai colocar um ponto append e valor. Então a gente vai colocar qual é a característica e qual é o valor que a gente adquiriu, que a gente conseguiu ali. O valor que a gente avaliou aqui, nesse caso. Então a gente tem que percorrer todos os valores. A gente coloca aqui for valor em valores. Percorreu todos os valores. E agora a gente vai colocar a característica. Então, impurezas, valor, característica. Então, o valor da impureza característica, alguma coisa assim. Impureza valor, a gente vai passar o x, todas as colunas, com a característica e o nosso y e o valor. Ok. Agora a gente vai colocar isso aqui nas impurezas. Eu calculei impurezas, sei que é desse valor, dessa característica desse valor. Vou colocar aqui impurezas, ponto append, impurezas, copiar aqui, impureza, valor, característica. Então eu passei por todos os valores de todas as características, calculei a impureza. Vou fazer o seguinte, vou transformar essas características valores num NumPy-Array, np.array só vou fazer essa transformação. Vou também transformar em impurezas. Impurezas, np.array, impurezas. Aqui. A menor impureza vai ser o argmin, menor impureza encontrada, dentro de impurezas. E a característica e o seu respectivo valor vão estar em característica valores da menor impureza. Então agora a gente já consegue retornar das impurezas a menor impureza. A gente consegue retornar a posição da característica. A gente consegue retornar o valor. Eu coloquei o int aqui porque a característica ela pode estar misturada e pode estar como string. Então a gente coloca o int aqui para converter. Se ela não tiver como string, a gente tinha colocado aqui como inteiro.
mas quando a gente fez essa conversão aqui para array, tinha parte do valor que era string, ele converte tudo para string e a gente volta aqui para inteiro. Então aqui a gente coloca impureza mínima com x e o y. Então, nosso dataset do 0, impureza mínima, ele vai calcular a impureza mínima. Foi 0,38, foi a característica 3 com o valor 2. A gente pode olhar aqui em cima, temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, esse valor 2 aqui é o que tem o nosso valor mínimo, é o primeiro que apareceu com o valor mínimo nessa ordem que a gente percorreu aqui. Se a gente percorrer em outra ordem, pode ter outro valor mínimo. O que ficou agora para a gente fazer é a nossa árvore de decisão. Como a gente vai fazer? Vamos colocar alguns atributos aqui. Self.impureza. A gente vai guardar, cada árvore vai ter impureza. Self.característica. Quer dizer, a característica que foi encontrada com o menor, a menor impureza, vai ser guardada aqui. Self.valor. O valor daquela característica que gerou a menor impureza. A gente coloca aqui impureza mínima com x e y. Ok, aqui a gente tem impureza mínima e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver quais são iguais. Esse é impureza mínima aqui. X, dois pontos, vírgula, self.característica igual self.valor. Esse valor encontrado como o valor que gera a menor impureza. Esses aí são os iguais. Então, o que eu posso fazer? Se a soma dos iguais for maior que zero, significa que ele encontrou algum igual. Pode ser que ele não encontre nenhum igual a esse valor. E se a soma dos não iguais for maior que zero, porque pode ser que todos são iguais aqui, todos são iguais esse valor, então não vai ter nenhum negativo, não vai ter nenhum diferente, então a gente não pode fazer essa sequência se tiver todos ou nenhum. A gente coloca aqui self.iguais, a gente vai criar uma árvore para aqueles que são iguais. Essa árvore para aqueles que são iguais, a gente vai treinar recursivamente, mas não com toda a base. A gente vai treinar usando somente aqueles que são iguais, vírgula, dois pontos. E vai passar o y somente daqueles que são iguais. E os diferentes? A gente vai criar também uma árvore para eles. E vai treinar recursivamente. Diferentes, ponto fit. E a gente vai passar como x só aqueles que são não iguais. Mas todas as características. E como y, todos aqueles não iguais. Agora, se ele chegou num ponto em que todos são iguais ou todos são diferentes, então a gente tem que dar uma resposta que é o mais frequente. A gente vai pegar o mais frequente daquele nó quando aquelas características todas estão convergindo
para todos aqueles elementos estão convergindo com aquela característica definitiva, a gente pega o mais frequente e responde como se fosse o 0R, mas uma versão já tratada por ele. O que sobrou para a gente fazer? A gente tem que fazer o predict de forma correspondente. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se nós temos o atributo, né, nessa árvore, nesse nível de árvore, a gente tem um atributo chamado resposta. Veja que a resposta só é gerada quando chega numa folha em que todos são iguais ou todos são diferentes. Então, se a gente tem resposta, a gente coloca que todos têm essa resposta aqui. E se nós não temos a resposta, a gente vai colocar aqui, ó, os iguais, eles vão ter uma verificação, 2 pontos, self. Vai verificar a característica que esse nó aqui encontra, então self ponto valor, e o y iguais vai receber o self ponto iguais ponto predict com o x só daqueles que são iguais. Passo todas as características. E a mesma coisa eu vou fazer para os diferentes, usando aqui os não iguais. Isso aí a gente fez a nossa árvore recursiva. Vamos ver se a gente fez tudo certo? Opa, mais um erro aqui. Modelo fit x minúsculo is not defined. Onde eu botei um x minúsculo aqui? Aqui na impureza mínima eu botei o x minúsculo, onde deveria ser o x maiúsculo. Ok, vamos testar novamente. Mais um erro. O erro aqui foi um erro bobo, foi diferentes ao invés de diferentes. Vamos verificar mais uma vez. Ok, 100% de acurácia, a gente sabe que tem alguma coisa errada aí. 100% de acurácia, isso é overfitting com certeza. Então, ele chegou a cada limite, a cada nó e fechou. Se a gente for colocar isso em produção, vai dar errado. Como a gente pode corrigir isso? A gente pode testar com o cross-validate. Então, from sklearn.modelSelection import cross-validate. Vamos testar, ver se vai funcionar. Scores cross-validate árvore com x, y. Bom, será que isso aqui vai dar certo? Olha, não deu certo e aqui ele indica o motivo que não funcionou. Na verdade, a gente não tem como dar certo porque isso aqui não, o cross-validate ele espera que a gente tenha um classificador e a gente não colocou esse classificador aqui. A gente tem que acrescentar mais algumas coisinhas aqui para ele funcionar. Então, from sklearn.base import base estimator e classifier mixin. Se a gente faz isso e coloca para classe árvore herdar essas duas classes, a gente já consegue rodar aqui os scores. E vamos colocar aqui de uma vez, scores.test score. Já vamos colocar aqui np min disso daqui. A gente vê qual ficou a média também.
Ele executou tudo, a gente conseguiu 73%, bem menor do que os 100% que a gente tinha conseguido. Então, essa daqui é a ideia de como a gente pode implementar intuitivamente uma árvore de decisão. Só que, se a gente estiver trabalhando com uma base de atributos contínuos, né, que é a base mais comum para a gente encontrar, como que uma árvore vai fazer? A gente não pode pegar todos os valores. A gente conseguiu isso aqui porque a combinação é relativamente pequena. A combinação de todos os valores e características dava 1728. Isso é um valor muito pequeno. Agora, se a gente pegar valores contínuos, não vai ser possível. Como a gente vai fazer isso? É o que a gente vai ver no próximo vídeo.